Milionário solitário, lamentando pela filha desaparecida, recebe visita surpreendente de gêmeas. A chuva caía torrencialmente, como se os céus também tivessem perdido uma filha. Dentro da opulenta mansão, cujas paredes eram testemunhas silenciosas de uma tragédia, Roberto, um milionário solitário, estava mergulhado em sua dor. A ausência de Sofia, sua única filha, que havia morrido em um acidente trágico, ecoava em cada canto. Ele percorria os salões vazios, focando os objetos que antes traziam alegria, agora apenas lembranças. O gosto amargo da perda o consumia. Cada respiração parecia um sacrifício, e seu coração um peso insuportável. Em meio a essa tempestade de tristeza, uma batida na porta soou. O som ressoou como um trovão em sua mente atormentada. Ele hesitou, cético, mas a curiosidade foi mais forte. Abertas as portas, ele se deparou com duas gêmeas de olhos enigmáticos e expressões que refletiam uma mistura de timidez e determinação. O cabelo longo e escuro balançava com a brisa fria que entrava pela porta entreaberta. Uma delas falou a voz suave e misteriosa. "Somos filhas suas, pai." As palavras explodiram como uma bomba em sua mente. Roberto sentiu um nó na garganta, as lembranças se misturando, trazendo à tona um passado que ele nem sabia que existia. Como isso era possível? Sentiu uma onda de desconfiança percorrer seu corpo. Ele se questionava: como posso acreditar nisso? Havia um vazio em seu coração, mas a ideia de que essas gêmeas poderiam ser parte de sua história complicava sua dor. Ele começou a se lembrar de uma jovem que havia amado. Uma história que terminou abruptamente muitos anos atrás. A chuva continuava caindo, mais forte, como se o universo estivesse chorando junto com ele. Mas conforme os minutos se arrastavam, a atmosfera dentro da mansão tornou-se estranha. Os quadros nas paredes pareciam vigiar cada movimento. Sussurros começavam a ecoar, como se fantasmas de um passado esquecido estivessem se manifestando. Ele percebeu que os olhos das gêmeas refletiam algo mais que simples nostalgia. Elas saberiam mais sobre o que aconteceu com Sofia? O peso do luto e os segredos enterrados vinham à tona, e com eles um velho inimigo, ansioso para explorar a vulnerabilidade de Roberto. Cada momento em que ele passava com as gêmeas intensificava a confusão dentro de si. Ele se perguntava quem eram elas realmente, que segredos carregavam, e como a morte de sua filha se entrelaçava com essa revelação perturbadora. A chuva caía lá fora, mas dentro da mansão ele sentia uma tempestade ainda maior. Estava diante de um abismo, com suas emoções à flor da pele, e precisava decidir em quem poderia confiar. À medida que o mistério se desenrolava, a ameaça de um passado obscuro pairava no ar, sombria e opressiva. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários que cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Roberto olhou bem nos olhos das gêmeas, esperando alguma confirmação do que acabara de ouvir. A tensão na sala parecia palpável, como se a própria mansão estivesse à espera daquela revelação. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, a mais velha das gêmeas, Clara, se inclinou para a frente. Seu olhar agora era mais intenso. Pai, não podemos falar aqui. Precisamos te mostrar algo. A voz dela tinha um peso que fez Roberto sentir um frio na espinha. Eles foram levados para o que costumava ser a biblioteca. Um lugar que antes trazia tanto conforto. Mas ali, sentindo a presença das gêmeas, tudo parecia diferente. As paredes não eram mais uma proteção, mas uma prisão. A chuva ainda batia forte do lado de fora, como se quisesse avisá-los de algo iminente. Clara então puxou um antigo caderno do fundo de uma prateleira empoeirada. O objeto estava preso a um passado que Roberto não queria lembrar. Isso é nosso, do nosso nascimento, pai. Você precisa ver. Ela abriu o caderno, revelando páginas amareladas e rabiscos confusos. A letra era familiar, mas havia algo mais. Martina, a outra gêmea, apressou-se a pegar o caderno. Esse é o diário da mamãe. Ela sempre esconde segredos. Um deles pode estar ligado ao que aconteceu com Sofia. O coração de Roberto disparou. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pensar. O que aconteceu com Sofia? Como vocês sabem isso? O nó na garganta apertou ainda mais, e um desejo desesperado de respostas o consumia. Ela nunca morreu, pai! Clara gritou, a intensidade de sua voz cortando a tensão da sala. Ela foi tirada de você, e nós só temos fragmentos. Mas sentimos que isso é parte do que ela deixou para trás. Aquela revelação foi como um golpe. A ideia de que Sofia estivesse viva desafiava tudo o que ele tinha aceitado como verdade. A cor da perda que carregava há anos agora se transformava em um novo interrogante. Por quê? Por que ninguém me contou? Antes que as gêmeas pudessem responder, um estrondo veio de fora. Um trovão poderoso fez os vidros da mansão tremerem. Roberto correu até a janela e ficou paralisado. Uma sombra se movia na escuridão da chuva. Ele não tinha certeza se era real, mas o contorno de uma figura familiar o fez suar frio. A silhueta do que parecia ser uma mulher com cabelos longos e desgrenhados, flutuava entre as árvores do jardim. Ele podia sentir o desespero crescer em seu peito, lutando contra a lógica. Sofia? Martina olhou para a irmã e as duas se entreolharam com a mesma expressão de terror. Esperança! Pai, você tem que acreditar em nós. Não sabemos como, mas a verdade está lá fora. Precisamos descobrir! Gritou Clara, enquanto a figura desaparecia em meio ao vento. Roberto sentia seu mundo desmoronar. As gêmeas eram estranhas, mas também sentia como se fossem parte dele. Como podiam ser filhas que ele nunca soubera? Mas, mais importante ainda, e se Sofia realmente estivesse viva? E se todo aquele luto e dor fossem em vão? Uma tempestade questionava sua alma, até que tudo se tornou insuportável. E nesse instante, outra batida firme na porta interrompeu seus pensamentos. A atmosfera ficou carregada. Ele se virou para as gêmeas e elas trocaram olhares nervosos. A única certeza que tinha agora era que sua vida jamais seria a mesma.
A verdade, se é que poderia ser revelada, estava prestes a explodir em sua face, mas ele precisava decidir: abrir a porta ou encarar o desconhecido com elas ao seu lado. Roberto hesitou diante da porta. As gêmeas estavam nervosas. As expressões se alternavam entre esperança e medo. A batida veio novamente, mais forte agora, como um chamado desesperado. Ele respirou fundo. A tensão era quase insuportável. O que ou quem estaria lá fora? Você não precisa abrir, pai. Sussurrou Martina com um olhar preocupante. Mas a curiosidade e o impulso de enfrentar o desconhecido estavam mais fortes. Ele se dirigiu à porta. Sua mão tremia ao tocar a maçaneta. Ao abrir, ficou paralisado. Diante dele, uma figura com cabelos desgrenhados e rosto coberto de lágrimas se destacava contra a luz fraca. Era uma mulher. E ao olhar mais de perto, ele teve a sensação arrepiante de que a conhecia. Mas não era Sofia. Era Berenice! Uma mulher do seu passado, que há muito havia desaparecido da sua vida. A mulher que ele tinha amado antes de Sofia. A jovem que ele nunca conseguiu esquecer. Roberto, a voz dela era um sussurro quebrado, como se cada palavra carregasse um peso insuportável. Eu preciso te contar. Aceleradamente, Roberto sentiu o mundo ao seu redor se desmantelar. Suas emoções eram um turbilhão. Berenice? O que você está fazendo aqui? O que aconteceu com Sofia? Você sabe de algo? As gêmeas observavam atentamente, choque nas expressões. Clara, a mais ousada, deu um passo à frente. Quem é você? Perguntou, a voz cheia de insegurança e desconfiança. Berenice engoliu em seco, e a atmosfera na mansão mudou instantaneamente. O som da chuva parecia ter diminuído, como se todo o universo estivesse esperando pela revelação. Eu sou a mãe de vocês, disse, e suas palavras caíram como pedras pesadas. O que ela estava dizendo não fazia sentido. Roberto olhou para as gêmeas e depois para Berenice. Isso não pode ser verdade. Você não pode ser a mãe delas. Eu não queria que você descobrisse assim. Ela continuou, a voz agora mais firme. Fui forçada a deixar a cidade. E a verdade é que Sofia está viva. Eu a escondido. Pai dela por razões que não posso explicar agora. Martina levou as mãos ao rosto, chocada. Como assim escondida? Você está dizendo que nossa irmã está viva? Sim, e está em perigo, respondeu Berenice. Por favor, eu sei que isso parece loucura, mas temos que agir rápido. Há pessoas que querem encontrá-la de qualquer jeito. E se eu não fizesse a coisa certa no passado, ela estaria pior ainda agora. Roberto mal conseguia absorver as palavras dela. Sentiu a adrenalina pulsar nas veias. As verdades que ele pensava que conhecia estavam desmoronando. E a possibilidade de Sofia estar viva fazia seu coração querer explodir de esperança e dor. Por que você não me disse antes? Por que me deixou acreditar que tinha perdido minha filha? Berenice fechou os olhos por um momento, como se estivesse pesando as consequências. Eu não tinha escolha, Roberto. Personagens do passado me forçaram a tomar decisões terríveis. E eu não queria que nada acontecesse a você. Eu só queria proteger Sofia. O silêncio na sala era opressivo. Os olhos das gêmeas se encheram de lágrimas e desespero. O mundo que Roberto conhecia estava mudando em cada segundo. Ele olhou para a chuva lá fora e então, com um pânico crescente, encarou Berenice novamente. Onde está ela? Onde está Sofia? Uma nova batida na porta interrompeu a tensão.
Desta vez, não era apenas um som, era um chamado, um grito fugaz que poderia confrontar toda a sua vida. O desespero tomou conta dele. O que ou quem mais poderia aparecer agora? Precisamos sair daqui, disse Clara, seu olhar agudo. Se eles encontrarem você, tudo estará perdido. Roberto olhou para as gêmeas e para Berenice. A realidade agora se tornava um labirinto. Havia mais perguntas do que respostas, e a única coisa que ele sabia era que suas vidas estavam prestes a colidir em um turbilhão de segredos e revelações. Então, a porta se abriu bruscamente, e uma figura conhecida surgiu nas sombras, deixando todos em choque. Surpresa! Vocês achavam que iam escapar de mim tão facilmente? A voz gélida de Hugo, o ex-marido de Berenice, ecoou pela sala, enquanto um sorriso malicioso se formava em seus lábios. A caçada está apenas começando. Roberto estava em choque. A figura conhecida à sua frente, com um sorriso maligno, era Hugo, o ex-marido de Berenice. A tensão no ar era palpável. O que você está fazendo aqui? Roberto perguntou, a voz soando mais fraca do que pretendia. O disfarce que ele tentou manter tinha ruído, e agora sua mente se enchia de dúvidas. Eu vim buscar o que é meu, Hugo respondeu, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e satisfação. Estava esperando o momento certo, mas agora... Como eu adoro uma boa reviravolta! Ele lançou um olhar penetrante para as gêmeas, que recuaram uns passos atrás de Roberto. E vocês duas, no meio disso tudo? Quanta diversão! A atmosfera ficou densa. Roberto sentia seu coração bater acelerado. O que você sabe sobre Sofia? Onde ela está, Hugo? A pressão em seu peito tornou-se quase insuportável. Ele mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Sofia, uma bela peça do quebra-cabeça. Não, nunca foi só uma menina desassociada da história. Hugo disse, com um tom de quem tinha um segredo. Ela é mais do que você imagina. Nesse momento, uma erupção de memórias tomou conta de Roberto. Ele sempre sentiu que havia mais por trás do acidente trágico que levou sua filha. Mas essa afirmação de Hugo disparou alarmes dentro dele. O que ele realmente sabia sobre a infância de Sofia? Roberto notou que Clara e Martina trocavam olhares, sem entender. A tensão crescente quase era insuportável. Quem é você realmente, Hugo? O que você quer? A voz de Roberto tremia, mas ele se forçou a permanecer firme. Hugo deu um passo adiante. Eu queria que você estivesse mais atento, Roberto. Sofia não morreu em um acidente. Ela está viva e não é a única que você perdeu. Roberto palpitava. O que quer dizer com isso? A raiva o invadiu, mas havia também um fio de curiosidade. O que Hugo estava insinuando? Berenice, a história que você pensou que conhecia, estamos todos conectados, como uma teia. A verdade é que ela me deixou a tarefa de protegê-las. E agora, bem, isso está mudando. Hugo falou com um sorriso manipulador. A revelação do passado açoitava a mente de Roberto. O que você está dizendo? O que você sabe sobre a... Minha filha, enfia-se num lugar e não apareça aqui, se não forem para ficar seus malditos lacaios. As gêmeas se encolheram atrás dele. As palavras de Hugo levavam-no a um lugar sombrio. O que mais ele não sabia?
E naquele momento, um grito cortante ecoou do lado de fora, chamando sua atenção. Roberto virou-se rapidamente para a janela. Ele não estava preparado para o que viu. Uma mulher, envolta em sombras, estava a poucos passos da mansão. O rosto pálido e os olhos arregalados o deixaram paralisado. Era Sofia. Sensação. Sofia, ele gritou, seu coração acelerando. A jovem fitou com uma expressão de desamparo que cortou seu coração. Pai, me ajude! Hugo se virou, surpresa e raiva se misturando em seu olhar. Esse foi seu erro, Roberto! Você não deveria ter olhado! Agora todo o jogo mudou. A mulher na porta parecia hesitar, como se estivesse lutando contra alguma força. Aquela cena era um caos de emoções e reações. O tempo parecia parar. O que aquela revelação significava para eles? E enquanto Roberto estendia a mão, na esperança de puxar sua filha para dentro, outra figura apareceria atrás de Sofia. Era uma mulher com uma expressão familiar, a mesma que assombrava seus sonhos há anos. Verenice, agora pálida e ensanguentada, surgiu como um fantasma. Roberto, não a toque! As palavras dela foram como um trovão, e a tensão aumentou num instante. As revelações estavam prestes a explodir. Quem estava realmente em perigo? O que Hugo queria? E, mais importante, quem eram eles exatamente? Não, o que está acontecendo? Roberto gritou, confusão tomando conta dele. A realidade de sua vida conhecida estava prestes a se desmoronar diante de seus olhos. E a única certeza que tinha era que nada seria como antes. A verdade estava qual a tempestade que ainda rugia lá fora, prestes a trazer à tona segredos que mudariam tudo. Roberto estava paralisado. A visão de Sofia, ali, à sua frente, quase o fez desmaiar. Pai, me ajude! A voz dela ecoou em seu coração, e ele começou a estender a mão. Mas a advertência de Verenice o paralisou. Não a toque! O clima dentro da mansão mudava rapidamente. O ar estava pesado, quase elétrico. Hugo divertia-se com o desespero na sala. E quem diria, não? A família inteira reunida e eu o anfitrião. Ele se gabou, enquanto as gêmeas olhavam entre Roberto e a figura assustada do lado de fora. Verenice, o que está acontecendo? O que você sabe sobre isso? A mente de Roberto girava com perguntas. Deixe-me explicar, Sofia! A voz de Verenice vacilou. Ela começou a se aproximar, mas então, ao olhar para Hugo, um medo profundo tomou conta dela. Eu realmente não queria que você soubesse assim. Mas agora, o tempo está se esgotando. A tensão na sala aumentava. Roberto, agitado, balançou a cabeça. Você precisa falar agora! Então, a tempestade lá fora parecia intensificar, e um trovão ribombou. Salvador, o velho empregado que servia a mansão. Há anos apareceu na porta, ofegante e aos prantos. Senhor Roberto, temos um problema. Acabaram de receber uma mensagem anônima. Antes que pudesse terminar, a luz apagou. O breu dentro da mansão fez o coração de todos disparar. Um frio na espinha corria por cada um deles. Os relâmpagos iluminavam o ambiente de forma intermitente, criando sombras dançantes nas paredes. O pânico se espalhou. Salvador, o que aconteceu? Roberto perguntou.
enquanto tentava controlar o caos ao seu redor. É sobre Sofia! Ela pode estar em perigo real! O que já sabemos não é tudo! Há algo mais! Ele hesitou, como se estivesse pesando cada palavra. Fui ameaçado. Disseram que, se eu falasse, fariam algo com você ou com suas filhas. Neste momento, a verdade começou a clarear em meio à neblina de incorreções e segredos. Seguiram você? Questionou Berenice com apavoro no olhar. Sim, e as mensagens são claras. Eles querem algo em troca por Sofia. Salvador continuou, engolindo em seco. Mas não é só isso, senhor. A mensagem contém um arquivo, algo que pode mudar tudo o que sabemos. As gêmeas e Berenice exchange habitually alarmed glances. A certeza do perigo se tornava palpável. O que essa situação significava para eles? O seu coração disparou conforme a ideia se estabelecia. O que você quer dizer? O que está no arquivo? Roberto perguntou, os olhos pregados em Salvador. Ele hesitou mais uma vez. Um vídeo. Eu o vi. Mostrava algo que poucos sabem e que você precisa entender antes que seja tarde demais. Nesse momento, no auge do terror, um estrondo forte ecoou na mansão. A porta se abriu novamente com um golpe. A tempestade rugia lá fora, quase como um chamado da própria natureza. E, de repente, uma figura familiar surgiu das sombras. Era um homem com um comportamento sombrio e um sorriso enigmático. Que bela reunião, não? Agora estamos todos juntos, ele disse, com um tom maligno. Ao olhar mais de perto, Roberto reconheceu o homem. Era Lucas, o amigo de confiança que ele achava que havia desaparecido como tantos outros. Lucas, o quê? O que você está fazendo aqui? A voz de Roberto tremia. O chão sob seus pés parecia estar cedendo. Eu sempre estive aqui. Roberto, você simplesmente não pôde ver. Lucas fez uma pausa, e o impacto de suas palavras foi como uma bomba. E você nunca soube que Sofia não é apenas uma garota que desapareceu. Ela é o centro de uma rede muito maior. Você está prestes a entrar num jogo que não entende. Os olhos de Roberto se arregalaram. As palavras de Lucas eram a cereja do bolo de um bolo eivado em mentiras e segredos. O que você está dizendo? O que Sofia tem a ver com tudo isso? Essa é a pergunta certa, meu velho amigo. Mas a resposta pode ser mais do que você consegue suportar. Lucas sorriu, um sorriso que congelou o sangue de Roberto. O que a gente faz agora? Uma escolha tem que ser feita. E o tempo está se esgotando. Perguntas têm que ser respondidas. E você pode não gostar do que descobrirá. Melhor se preparar, porque a verdade está prestes a te arrasar. E assim, com o eco de suas palavras, o mundo de Roberto desmoronou. Ele precisava escolher. Mas a que custo? O jogo estava mais uma vez mudando, e a realidade que ele conhecia agora era apenas um reflexo distorcido de algo muito mais profundo e sombrio. Cada palavra, cada revelação trazia uma nova onda de desespero e intriga. O que mais havia em jogo? E, acima de tudo, quem realmente era Sofia? Roberto estava paralisado. A visão de Sofia, ali, à sua frente, quase o fez desmaiar. Pai, me ajude! A voz dela ecoou em seu coração. Uma chamada desesperada que o aterrorizou. Ele começou a estender a mão,
Mas a advertência de Berenice o paralisou. Não a toque! A tensão na sala se intensificou. Hugo assistia, deleitando-se com o caos. E quem diria, não? A família reunida e eu o anfitrião. O tom sarcástico dele cortou o ar pesado como uma faca. Roberto olhou para Berenice buscando respostas. O que está acontecendo? O que Sofia tem a ver com isso? A mente dele zumbia, confusa e assustada. Você precisa ouvir, Roberto, a verdade que todos estão evitando. A voz de Berenice vacilou, mas ela avançou, determinada. Sofia não é quem você pensa que é. Ela nunca foi apenas uma menina. Ela é parte de algo muito maior. Os olhos de Roberto se arregalaram. O que você quer dizer? Que história é essa? Ele sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, acionando sua luta instintiva. Quando ela nasceu, algo aconteceu. Uma escolha foi feita. E essa escolha a envolveu em um mundo que você nunca imaginou. Ela não é apenas sua filha. Ela é uma peça-chave em um jogo obscuro. As palavras de Berenice eram como socos no estômago. Não! Isso não pode ser verdade! Roberto gritou, a dor já pulsando. Ele olhou para Sofia, que tremia em suas sombras. Você não pode estar falando sério. Hugo se aproximou, olhos brilhando de satisfação. Conta mais, Berenice. Eu adoraria ouvir como você vai se livrar dessa enrascada. Ele estava em êxtase, observando o despedaçamento da família. A fúria de Roberto explodiu. Cale-se! Você não sabe de nada! Ele se virou para Berenice e sentiu que cada palavra dela rasgava sua realidade. O que mais você não me contou? Berenice olhou para o chão, paralisada em uma mistura de culpa e dor. Eu não queria que você soubesse assim. Todas as escolhas, elas foram para proteger você e suas filhas. O arrependimento na voz dela estava à vista. Um grito repentino de Sofia rasgou o ar. Eu sou uma parte do que eles querem, pai! Estão atrás de mim porque eu sou a chave. As palavras dela desenharam o terror nos rostos dos presentes. O impacto foi como um raio. Roberto olhou para sua filha, o mundo dele desmoronando ao seu redor. A chave para quê? O que você escondeu de mim? O desespero estava gritando dentro dele. Mas antes que Sofia pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Salvador, pálido e ofegante, entrou com o olhar perdido. Senhor, algo terrível aconteceu. Recebemos novas informações, e não é só sobre Sofia. Sua voz enrolava-se em uma urgência que deixava todos em estado de alerta. O silêncio se instalou quando Salvador fez uma pausa. Uma das mensagens que encontrei menciona você, Roberto. Diz que você é parte do plano. Algo que aconteceu no passado. Coisas que você não sabe. A ligação com sua filha é mais complexa do que imaginamos. Roberto olhou para Salvador, arrasado. O que você quer dizer? A mente dele corria desenfreada e o coração batia com força. Salvador assumiu uma expressão sombria. Você também tem um papel a desempenhar e não sabia. Aconteceu algo no dia do acidente de Sofia. E sua vida está por um fio. Eles querem acabar com você e com ela. Não, não, não! Roberto gritou, a revelação pesado como chumbo. O que mais poderia haver debaixo desse caos? A expressão de Berenice se transformou, revelando algo que Roberto
não reconhecia. Ela estava mais pálida que nunca, e os olhos eram como um abismo. Eu sinto muito, Roberto. Eu devia ter contado a verdade sobre nosso passado. Esta é a única chance que temos de salvar Sofia e a nós mesmos. E antes que alguém pudesse processar as palavras, Sofia, trajando um semblante de determinação, disse: se não agirmos agora, tudo estará perdido. Preciso que você confie em mim, pai. A urgência é palpável. O clima mudou. Hugo lançou um olhar de desdém. Mas algo em seu olhar havia mudado também. Uma sombra de dúvida. Muitas coisas estão em jogo. E vocês não têm ideia do que estão realmente enfrentando. Com tudo o que estava para acontecer, o barulho lá fora ficou ensurdecedor. A tempestade parecia explodir em cólera. Roberto sentia o peso do passado se encaixar em cada uma das peças. Mas quem poderia ser realmente confiável neste jogo insano? Ele precisava agir, mas com cada revelação, a linha entre o certo e o errado ficava ainda mais embaraçada. Qual é a verdade? O que eu realmente sou? O que está acontecendo? As luzes piscavam e, no fundo, uma verdade sombria aguardava para ser desvelada. O futuro de todos estava prestes a mudar. Mas o que exatamente cruzariam os limites? O que mais estavam escondendo? E a resposta a tantas perguntas pairava, aterrorizante, esperando por um movimento fatídico. Roberto estava paralisado. A visão de Sofia, ali à sua frente, quase o fez desmaiar. Pai, me ajude! A voz dela ecoou em seu coração. Uma chamada desesperada que o aterrorizou. Ele começou a estender a mão, mas a advertência de Berenice o paralisou. Não a toque! A tensão na sala se intensificou. Hugo assistia, deleitando-se com o caos. E quem diria, não? Ah, família reunida. E eu, anfitrião. O tom sarcástico dele cortou o ar pesado como uma faca. Roberto olhou para Berenice, buscando respostas. O que está acontecendo? O que Sofia tem a ver com isso? A mente dele zumbia, confusa e assustada. Você precisa ouvir, Roberto. A verdade que todos estão evitando. A voz de Berenice vacilou, mas ela avançou, determinada. Sofia não é quem você pensa que é. Ela nunca foi apenas uma menina. Ela é parte de algo muito maior. Os olhos de Roberto se arregalaram. O que você quer dizer? Que história é essa? Ele sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, acionando sua luta instintiva. Quando ela nasceu, algo aconteceu. Uma escolha foi feita. E essa escolha a envolveu em um mundo que você nunca imaginou. Ela não é apenas sua filha. Ela é uma peça-chave em um jogo obscuro. As palavras de Berenice cortaram como vidro. Não! Isso não pode ser verdade! Roberto gritou, a dor já pulsando. Ele olhou para Sofia, que tremia em suas sombras. Você não pode estar falando sério! Hugo se aproximou, olhos brilhando de satisfação. Conta mais, Berenice! Eu adoraria ouvir como você vai se livrar dessa enrascada. Ele estava em êxtase. Observando o despedaçamento da família, a fúria de Roberto explodiu. Cale-se! Você não sabe de nada! Ele se virou para Berenice e sentiu que cada palavra dela rasgava sua realidade. O que mais você não me contou? Berenice olhou para o chão, paralisada em uma mistura de culpa e dor.
Eu não queria que você soubesse assim. Todas as escolhas foram para proteger você e suas filhas. O arrependimento na voz dela estava à vista. Um grito repentino de Sofia rasgou o ar. Eu sou uma parte do que eles querem, pai. Estão atrás de mim porque eu sou a chave. As palavras dela desenharam o terror nos rostos dos presentes. O impacto foi como um raio. Roberto olhou para sua filha, o mundo dele desmoronando ao seu redor. A chave para quê? O que você escondeu de mim? O desespero estava gritando dentro dele. Mas antes que Sofia pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Salvador, pálido e ofegante, entrou, com o olhar perdido. Senhor, algo terrível aconteceu. Recebemos novas informações e não é só sobre Sofia. Sua voz enrolava-se em uma urgência que deixava todos em estado de alerta. O silêncio se instalou quando Salvador fez uma pausa. Uma das mensagens que encontrei menciona você, Roberto. Diz que você é parte do plano. Algo que aconteceu no passado. Coisas que você não sabe. A ligação com sua filha é mais complexa do que imaginamos. Roberto olhou para Salvador, arrasado. O que você quer dizer? A mente dele corria desenfreada e o coração batia com força. Salvador assumiu uma expressão sombria. Você também tem um papel a desempenhar e não sabia. Aconteceu algo no dia do acidente de Sofia e sua vida está por um fio. Eles querem acabar com você e com ela. Não! 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 Roberto gritou, a revelação pesado como chumbo. O que mais poderia haver debaixo desse caos? A expressão de Berenice se transformou, revelando algo que Roberto não reconhecia. Ela estava mais pálida que nunca, e os olhos eram como um abismo. Eu sinto muito, Roberto. Eu devia ter contado a verdade sobre nosso passado. Esta é a única chance que temos de salvar Sofia e a nós mesmos. E antes que alguém pudesse processar as palavras, Sofia, trajando um semblante de determinação, disse: se não agirmos agora, tudo estará perdido. Preciso que você confie em mim, pai. A urgência era palpável. O clima mudou. Hugo lançou um olhar de desdém, mas algo em seu olhar havia mudado também. Uma sombra de dúvida. Muitas coisas estão em jogo e vocês não têm ideia do que estão realmente enfrentando. Com tudo que estava para acontecer, o barulho lá fora ficou ensurdecedor. A tempestade parecia explodir em cólera. Roberto sentia o peso do passado se encaixar em cada uma das peças. Mas quem poderia ser realmente confiável neste jogo insano? Ele precisava agir, mas com cada revelação, a linha entre o certo e o errado ficava ainda mais embaraçada. Qual é a verdade? O que eu realmente sou? O que está acontecendo? As luzes piscavam, e no fundo uma verdade sombria aguardava para ser desvelada. O futuro de todos estava prestes a mudar. Mas o que exatamente cruzariam os limites? O que mais estavam escondendo? E a resposta a tantas perguntas pairava aterrorizante, esperando por um movimento fatídico. Então, de repente, uma explosão ensurdecedora irrompeu do lado de fora e uma nuvem de fumaça negra invadiu a mansão. Todos se viraram para a entrada, paralisados de medo. Uma figura encapuzada apareceu, avançando através da fumaça. E Roberto só pôde sentir o terror se espalhar por seu corpo,
O indivíduo levantou a cabeça, revelando um rosto que ele jamais esperaria ver. Era seu irmão mais velho, desaparecido por anos, que todos acreditavam ter morrido em um acidente trágico. Surpresa, família! Vocês realmente pensaram que estavam livres de mim? O tom gargalhante dele ecoou pela sala e uma onda de choque atingiu a todos, mudando completamente tudo o que eles achavam que sabiam sobre suas vidas e suas conexões. Ou no fundo da tela revelação, as verdades enterradas começavam a ressurgir, enquanto Roberto tentava processar os impactos de cada nova surpresa em sua vida. Roberto estava paralisado. A visão de Sofia, ali, à sua frente, quase o fez desmaiar. "Pai, me ajude!" A voz dela ecoou em seu coração e ele começou a estender a mão. Mas a advertência de Berenice o paralisou. "Não a toque." A tensão na sala se intensificou. Hugo assistia, deleitando-se com o caos. E quem diria, não? A família reunida e eu, o anfitrião. O tom sarcástico dele cortou o ar pesado como uma faca. Roberto olhou para Berenice, buscando respostas. O que está acontecendo? O que Sofia tem a ver com isso? Mente dele zumbia, confusa e assustada. Você precisa ouvir, Roberto. A verdade que todos estão evitando. A voz de Berenice vacilou, mas ela avançou, determinada. Sofia não é quem você pensa que é. Ela nunca foi apenas uma menina. Ela é parte de algo muito maior. Os olhos de Roberto se arregalaram. O que você quer dizer? Que história é essa? Ele sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, acionando sua luta instintiva. Quando ela nasceu, algo aconteceu. Uma escolha foi feita, e essa escolha a envolveu em um mundo que você nunca imaginou. Ela não é apenas sua filha. Ela é uma peça-chave em um jogo obscuro. As palavras de Berenice cortaram como vidro. "Não! Isso não pode ser verdade!" Roberto gritou. A dor já pulsando. Ele olhou para Sofia, que tremia em suas sombras. "Você não pode estar falando sério!" Hugo se aproximou, olhos brilhando de satisfação. "Conta mais, Berenice! Eu adoraria ouvir como você vai se livrar dessa enrascada." Ele estava em êxtase, observando o despedaçamento da família. A fúria de Roberto explodiu. "Cale-se! Você não sabe de nada!" Ele se virou para Berenice e sentiu que cada palavra dela rasgava sua realidade. "O que mais você não me contou?" Berenice olhou para o chão, paralisada em uma mistura de culpa e dor. Eu não queria que você soubesse assim. Todas as escolhas, elas foram para proteger você e suas filhas." O arrependimento na voz dela estava à vista. Um grito repentino de Sofia rasgou-o. Eu sou uma parte do que eles querem, pai! Estão atrás de mim porque eu sou a chave! As palavras dela desenharam o terror nos rostos dos presentes. O impacto foi como um raio. Roberto olhou para sua filha, o mundo dele desmoronando ao seu redor. "A chave para quê? O que você escondeu de mim?" O desespero estava gritando dentro dele. Mas antes que Sofia pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Salvador, pálido e ofegante, entrou, com o olhar perdido. "Senhor, algo terrível aconteceu!" "Recebemos novas informações. E não é só sobre Sofia." Sua voz enrolava-se em uma urgência que deixava todos em estado de alerta. O silêncio se instalou quando Salvador fez uma pausa. "Uma das mensagens que encontrei
Menciona! Você, Roberto, diz que você é parte do plano. Algo que aconteceu no passado. Coisas que você não sabe. A ligação com sua filha é mais complexa do que imaginamos. Roberto olhou para Salvador, arrasado. O que você quer dizer? A mente dele corria desenfreada e o coração batia com força. Salvador assumiu uma expressão sombria. Você também tem um papel a desempenhar e não sabia. Aconteceu algo no dia do acidente de Sofia e sua vida está por um fio. Eles querem acabar com você e com ela. Não, não, não! Roberto gritou, a revelação pesado como chumbo. O que mais poderia haver debaixo desse caos? A expressão de Berenice se transformou, revelando algo que Roberto não reconhecia. Ela estava mais pálida que nunca, e os olhos eram como um abismo. Eu sinto muito, Roberto. Eu devia ter contado a verdade sobre nosso passado. Esta é a única chance que temos de salvar Sofia e a nós mesmos. Então, de repente, uma explosão ensurdecedora irrompeu do lado de fora, e uma nuvem de fumaça negra invadiu a mansão. Todos se viraram para a entrada, paralisados de medo. Uma figura encapuçada apareceu, avançando através da fumaça, e Roberto só pôde sentir o terror se espalhar por seu corpo. O indivíduo levantou a cabeça, revelando um rosto que ele jamais esperaria ver. Era seu irmão mais velho, desaparecido por anos, que todos acreditavam ter morrido em um acidente trágico. Surpresa, família! Vocês realmente pensaram que estavam livres de mim? O tom gargalhante dele ecoou pela sala e uma onda de choque atingiu a todos, mudando completamente tudo que eles achavam que sabiam sobre suas vidas e suas conexões. E no fundo daquela revelação, as verdades enterradas começavam a ressurgir. Felipe, murmurou, a incredulidade e o choque se misturando em sua voz. Você está vivo? A pergunta ficou suspensa no ar, enquanto todo o resto parecia evaporar. Felipe apenas sorriu, um sorriso que enviou arrepios pela coluna de todos na sala. Acho que você pode dizer que usei algumas técnicas para me manter no escuro. Ele olhou ao redor, os olhares perplexos e medrosos dos familiares. Mas isso não é o mais chocante. A verdade que vocês estavam procurando está mais próxima do que imaginam. Roberto sentia o chão tremer sob seus pés. Ele lutava para entender a onda de emoção que o empurrava contra a parede. Uma mistura de raiva, tristeza e algo mais. Você sabia sobre Sofia? Sobre o que está acontecendo aqui? Felipe inclinou a cabeça, seu olhar brilhando de propósito. Eu sei muito mais do que você, irmão, e a partir de agora eu serei quem controla essa narrativa. O que vai acontecer a seguir, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a verdade sempre cobra seu preço. As palavras dele pairaram no ar, como um eco, desafiadoras e sombrias. Os laços que pareciam claros agora estavam mais confusos do que nunca, e a sala ficou encharcada de tensão. Como? Roberto poderia confiar em alguém que pensava que havia perdido? E o que Felipe realmente queria? Hugo, com um sorriso cruel, observou os eventos se desenrolarem. E não estamos nem perto do fim, família. Este é apenas o início do jogo. Roberto se viu em um labirinto de confusões e lembranças. Ele precisava agir, precisava
proteger Sofia e encontrar a verdade que todos pareciam temer. Mas como enfrentaria essa tempestade carregada de segredos? O tempo estava se esgotando e a realidade deles estava prestes a mudar para sempre. Roberto sentia seu coração acelerado. A revelação de Felipe o atordoou. Sempre pensou que seu irmão estivesse morto. O que Felipe queria? Ele estava prestes a perguntar, quando outra explosão irrompeu do lado de fora. A casa inteira tremeu. Todos viraram alarmados. "Saia de perto!" gritou Hugo, enquanto empurrava as gêmeas para trás, seus olhos brilhando com medo. A fumaça espessa começou a entrar pela porta e uma sombra se moveu rapidamente na escuridão. Roberto não tinha certeza do que fazer. Os rostos das gêmeas eram de pura angústia, e a expressão do Sofia, uma mistura de desespero e determinação. "Pai!" ela chamou. As palavras dela ecoaram na mente de Roberto. Mas antes que ele pudesse se mover, a luz da cena mudou abruptamente. Uma figura emergiu da fumaça, desfigurada e indistinta, mas cada passo parecia se arrastar, como se estivesse reprimindo algo terrível. O cheiro de queimado começou a envolver o ambiente, e o pânico tomou conta da sala. "É hora de revelar a verdade!" A figura gritou, e quando a fumaça se dissipou, a identidade dela deixou todos em choque. Era a mãe de Roberto e Felipe, aparecendo como um fantasma do passado. "Eu voltei para corrigir o que fiz há muito tempo. Você deveria estar morta!" Roberto mal conseguia acreditar no que estava vendo. A mulher diante dele era a imagem das suas memórias mais dolorosas. "Havia coisas que você não sabia. Coisas que fiz para proteger você e seus irmãos." Os olhos dela estavam cheios de lágrimas e uma dor profunda. "Sofia, ela é na verdade sua irmã. Ela não é apenas sua filha." As palavras foram como um golpe. O ar fugiu do peito de Roberto. A revelação o atingiu como a força de um furacão. Ele olhou para Sofia, que estava paralisada, e depois para as gêmeas. "Essas crianças são minhas filhas! E a Sofia, ela?" A confusão tomou conta dele, e uma onda de emoções o arrastou. "Sim! Eu era só uma criança quando tudo aconteceu. E você, Roberto, foi forçado a viver com a mentira, porque eu não tive escolha." A voz dela soou como um grito de angústia. "Os segredos que guardamos estão atados a um passado mais sombrio do que você poderia imaginar." Felipe parecia em choque, sua expressão misturando raiva e confusão. "Isso não faz sentido. Por que você não nos contou?" Ele se virou para a mãe, a dor transparecendo. Num instante, a dinâmica da sala mudou de novo. O exterior estava ainda mais barulhento. A tempestade rugindo como um monstro faminto. Ouvia-se o eco de passos e alguém esperava lá fora. "Agora não é a hora de discutir. Temos que fugir!" gritou Salvador, olhando pela janela enquanto a chuva caía em torrentes. "Eles estão chegando!" Hugo, que até então parecia estar se divertindo com a situação, agora estava pálido e nervoso. "O que causou sua mudança repentina? O que você quer dizer com eles? Quem está atrás de nós?" Mas antes que ele pudesse completar a pergunta, um dos vidros quebrou. Ladrões de sombra se espreitaram pela janela, olhos vermelhos brilhando na escuridão. Era como se algo sobrenatural estivesse à espreita, esperando para atacar.
A confusão tomou conta de Roberto. O que estava acontecendo? Revelações devastadoras e sombras ameaçadoras cercavam sua família. E ele não sabia a quem confiar. Olhou para Sofia, que tremia, e sabia que tinha que protegê-la. De repente, as luzes piscaram e falharam, mergulhando a sala na escuridão. Ele sentia a presença de alguém se aproximando. E em meio ao pânico, as palavras de sua mãe ecoaram na mente dele. A verdade é mais poderosa. Enfrente-a! E então, enquanto a escuridão os envolvia, a emergência da verdade parecia ser a única saída. Mas tudo tinha um preço. E a pergunta pairava no ar. Até onde Roberto iria para salvar sua família? A resposta estava escondida entre sombras e segredos, pronta para ser revelada, mas com consequências que poderiam mudar tudo novamente. A fumaça densa enchia o ambiente, enquanto todos olhavam para a figura familiar diante deles. A mãe de Roberto, que todos achavam perdida para sempre, agora estava ali, ressurgindo como um fantasma. Precisamos sair daqui! Eles estão vindo! Seu olhar ardia com urgência. Hugo estava paralisado, o sorriso se desvanecendo e a tensão aumentava. Quem são eles? Ele perguntou, a voz tremendo. A resposta estava nas sombras que se aproximavam, os olhos brilhando no escuro. Me escutem, começou a mulher. Existem segredos sobre a nossa família que nunca deveriam ter sido revelados. Sofia é uma chave, e muito do que aconteceu está ligado à nossa história. E se não agirmos agora, estaremos todos perdidos. Roberto sentiu a adrenalina subir. Ele olhou para Sofia, a filha que ele acreditava conhecer, e percebeu a conexão. Você e as gêmeas, vocês têm que confiar em mim. Precisamos enfrentar isso juntos. A chuva batia furiosamente contra as janelas. O som de pregos e aço rangendo se informou ao longe, aumentando o pânico. Não temos tempo! Gritou Salvador, puxando todos em direção à porta dos fundos. Felipe, ainda em estado de choque, se aproximou da mãe. O que você quer dizer com Sofia ser a chave? O que está acontecendo de verdade? A mãe de Roberto hesitou, as palavras pesadas nos lábios. Toda a verdade será revelada se conseguirmos escapar. E o mais importante, precisamos proteger Sofia a todo custo. Ela não pode cair nas mãos erradas. Nesse instante, uma sombra passou pela porta e Roberto percebeu que a hora de agir era agora. Olhou nos olhos de Sofia e uma onda de determinação o invadiu. Fica aqui com as gêmeas. Eu vou distraí-los. Pai, não! Gritou Sofia, mas Roberto não a ouviu. Ele se lançou em direção à porta da frente, a mente rápida. O que você vai fazer? Gritou Hugo, um pânico genuíno em seus olhos. Eu vou mantê-los ocupados. Você deve levar todo mundo para fora, Roberto respondeu. E ele saiu em um impulso. Com o coração aos pulos, ele enfrentou a escuridão, preparado para qualquer coisa. Do lado de fora, a chuva torrencial misturou-se ao caos. Figuras encapuzadas surgiram na tempestade, e Roberto percebeu que não estava sozinho em sua luta. Olhando em volta, viu outros que, assim como ele, foram puxados para essa teia de mistério e dor. Enquanto as sombras se aproximavam, a figura de Sofia apareceu atrás dele, decidida. Não me deixe!
Ela estava ali, lutando ao seu lado, e Roberto sentiu um impulso de força. Juntos eles enfrentariam o que quer que viesse, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, os rostos familiares se misturaram à chuva, e quando a tempestade finalmente acalmou, sussurros começaram a ecoar pelo ar. Segredos do passado, verdades que balançavam sob a superfície, estavam finalmente prontos para emergir. E assim, enquanto a luz do dia finalmente rompia através das nuvens, eles perceberam que a verdadeira batalha estava apenas começando. A ligação entre. Eles eram mais fortes do que qualquer obstáculo e juntos iriam desvendar a imensidão do que estava oculto. E agora, eu preciso de você. Se você quer saber o que vem a seguir, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é o que faz a diferença. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Quero saber como você se sente sobre isso. E, por favor, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você não pode esperar nem mais um segundo para apoiar. Vamos juntos desvendar os mistérios que estão por vir.